com as nossas atividades, nós estamos nos aproximando de uma data muito importante. Daqui uns 40 dias aproximadamente, nós comemoraremos o aniversário de nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E desta maneira, lembrando do Mestre amado, lembrando das dificuldades do dia a dia, lembrando certamente das dificuldades que ele encontrou para que pudesse auxiliar as pessoas que aqui se encontravam, trazendo os seus ensinamentos através da sua bondade, da sua compaixão, das dificuldades daqueles que, inspirado talvez por adversários das suas ideias, dos seus ensinamentos, que travavam de todas as maneiras para que ele não pudesse realizar a contento todo aquele trabalho bondoso, misericordioso que nós já conhecemos. E é bem verdade também que nós temos uma certa dificuldade, onde quer que estejamos, para encontrarmos as pessoas adequadas a cada uma das necessidades que por acaso nós encontraremos ou teremos no decorrer da nossa existência física. As casas espíritas, na expectativa de receber as pessoas que possam se adequarem com os compromissos, com os comprometimentos das suas tarefas no seu dia a dia, também procuram, de uma certa maneira, fazer um recrutamento dos irmãos que desejam se colocarem a serviço das tarefas espirituais que a casa espírita pode oferecer no seu dia a dia, ensinando, instruindo, de uma certa forma, treinando, praticando essas pessoas que procuram, para que com esses aprendizados elas possam, de uma certa forma, encontrarem uma maneira de se disciplinarem, de se readequarem às tarefas que surgem não somente na casa religiosa, mas também no dia a dia, nas tarefas, no trabalho, onde quer que nós estejamos. E se nós fizermos um retrospecto, um retorno a um determinado ponto passado, nós então nos perguntaríamos: como é que Jesus poderia, de uma certa maneira, encontrarem aquelas pessoas adequadas, aptas às condições de atividade que ele teria durante o transcorrer do seu mundo físico, para que pudesse trazer para nós os conhecimentos, os ensinamentos que aos poucos nós vamos adquirindo com o passar do tempo. Ora, como ele gostava de dizer, que estava aqui para que ele pudesse estabelecer o reino dos céus entre nós. Mas nós compreendemos, de uma certa maneira, que quando alguém nos diz que vai trazer o reino de Deus até nós, e mesmo compreendendo que este ser maravilhoso que se chama Jesus faria isso para nós, nós compreendemos que é muito subjetivo essa circunstância. Essa circunstância é muito abstrata. E ela, sendo assim abstrata, nos traz dúvidas e questionamentos. Como então poderia Jesus estabelecer o reino de Deus entre nós, sendo que praticamente, fisicamente, ele se encontrava sozinho? Como que ele escolheria ou recrutaria aquelas pessoas que nós, de uma certa forma, veneramos, que nós, na imagem daquilo que a Igreja Católica nos oferece, que nós chamamos de santos,
Todos os apóstolos nós temos como santos. E de uma certa maneira nós os reverenciamos, adoramos, acreditamos realmente na sua elevação espiritual, dada a tarefa santificante que lhes foi oferecida e ao mesmo tempo foi por eles abraçada. Que eles abraçaram aquela ideia que Jesus lhe ofereceu, dizendo que estabeleceria entre nós, no mundo físico, o reino de Deus. Alguém lhe perguntaria: por acaso és algum príncipe para estabelecer aqui o reino de Deus? As pessoas que não o conheciam, como os fariseus, diziam: quem é você para estabelecer aqui o reino de Deus? E nós imaginamos que para estabelecer tal reino é necessário muita força, muita luta, muito recurso material, financeiro. Nós imaginamos isso na nossa cabeça, porque quem de nós poderia ter a ideia de como Jesus traria o reino dos céus para a terra, para que fosse aqui o reino de Deus? Como faria o recrutamento dos seus tarefeiros, os seus trabalhadores, para que tivessem realmente dentro do coração de cada um sentimento verdadeiro, daquela vontade pura e sincera de fazer a vontade de Deus? Nós nos perguntamos isso. Quando nós vemos alguns irmãos vendendo milagres, quando nós vemos alguns irmãos na expectativa de angariarem recursos materiais, utilizando pura e simplesmente de uma palavra vã, oca, vazia, porque todas as palavras, sem o exemplo enaltecedor de cada uma delas, se você fala alguma coisa e não pode dar o exemplo condizente com o grau de informação que você oferece, nós compreendemos que essas palavras são vãs, são ocas, são vazias, porque não consiste nelas as obras enaltecedoras, aquelas obras que possam sustentar essas palavras. E então nós perguntaríamos: como é que Jesus estabeleceria o reino de Deus aqui na terra? Vocês têm uma ideia? Evidentemente que Jesus estabeleceria o reino de Deus aqui na terra, transformando o coração dos homens, das pessoas, fazendo com que elas se sentissem envolvidas de energia, de compaixão e de bondade, que Jesus transferiria a cada uma delas num alto grau de intensidade. E assim, aquele reino abstrato, aquele reino de força, conquistado à força das armas, das espadas, das lanças, da crueldade, este não era o seu reino, mas ele tinha necessidade absoluta de atingir o coração dos homens com as suas palavras. Ele tinha condição de atingir a fidelidade dos homens, das pessoas, que os seus ensinamentos poderiam oferecer a cada um daqueles que foram chamados de apóstolos. E Jesus, dessa maneira, conseguiu, com as suas palavras edificantes, levar os mais profundos sentimentos ao coração de cada um daqueles que o seguiam, que eram os seus apóstolos. Ora, evidentemente que inicialmente eles tinham dúvidas disso. Inicialmente eles gostariam de entender que o reino de Deus lhes ofereceria algum privilégio, que eles poderiam ser príncipes, um sentando à direita, outro sentando à esquerda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele assim estivesse no seu potentado, no reino de Deus. Eles não compreendiam, como nós não compreendemos, que esse reino nos pede sacrifício.
pede-nos que tenhamos condições de mudarmos os nossos caminhos. Que eu estou indo por esta estrada, mas a estrada do reino de Deus é outra. Eu preciso, juntamente com isso, me modificar e trilhar agora uma estrada diferente daquela que eu iniciei nos meus passos trilhando. E assim, aos poucos, sem que eu perceba, eu estarei aos poucos subindo os degraus, os patamares, para que eu possa chegar no andar adequado com aquilo que a minha evolução espiritual me permitirá. E sem que eu perceba, talvez eu não me encontre dentro do seio do reino de Deus, mas certamente já terei dado alguns passos importantes, adentrando aquele pavilhão magnífico e maravilhoso, onde o amor, a bondade, a fraternidade são as virtudes principais além da fé. E todos nós nos encontramos em um determinado estágio que, se nós tivermos em nós mesmos o profundo interesse, aos poucos nós estaremos adentrando a esse reino, mesmo tendo passado 2000 anos, daquele momento em que Jesus esperava encontrar aqueles que seriam seus seguidores e que, ao mesmo tempo sendo seus seguidores, iriam colocando as sementes pouco a pouco do reino de Deus em solo fértil, em solo que pudesse frutificar, oferecendo 30%, 70%, às vezes até 100 por um. E essas pessoas, Jesus confiava nelas e depositava a sua confiança, porque compreendia que durante o tempo do seu ministério de 3 anos, haveria muito tempo para solidificar as suas ideias, com o seu amor no coração daquelas pessoas, que eram tidas como rudes, ignorantes, pescadores das mãos calejadas, esperançosos de lançarem as suas redes ao mar, ao mesmo tempo que elas pudessem chegar cheias de peixes, que era o fruto do seu trabalho, e que eles pudessem, aos poucos, colocando, semeando aquela semente de amor e de fraternidade em solo para que elas pudessem germinarem e crescerem vigorosas, para oferecer-nos tudo isso de bom que nós conhecemos a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também se fazia necessário que houvesse entre aquelas pessoas o comprometimento. As dúvidas existiam devido à falta de esclarecimento e à fraqueza que cada um deles sentia, porque não eram todos e nenhum deles era assim, como nós nos encontramos hoje. Não são todos que têm realmente a força de elevar-se e fazer as suas transformações, de dar uma volta de 90 ou 180 graus, mudando o direcionamento das nossas vidas. Bem que nós gostaríamos de encontrarmos a energia adequada, no volume adequado, na consistência adequada, para que nós pudéssemos em nós mesmos fazermos as nossas transformações. Até buscamos as casas religiosas uma vez por semana, uma vez por mês, mas onde está verdadeiramente o nosso comprometimento com as causas mais elevadas que o cristianismo, que a doutrina espírita como doutrina consoladora nos envolve? Nessas energias preciosas que nós nos esforçamos para buscá-las, nas energias preciosas que nós gostaríamos de transferirmos para aqueles que se aproximam de nós, que ouvem as nossas singelas palavras, para que também pudesse ser plantado no coração de cada um a semente do amor, da bondade, como Jesus fez, colocando nos corações dos seus apóstolos, os seus seguidores, a semente
com 100% de germinação nos corações daquelas pessoas, como nós disséramos, humildes, rudes, de pouco esclarecimento, mas que tinham um coração aberto para receber as mensagens de amor e de fraternidade que Jesus traria, como trouxe, para toda a humanidade. E que essa humanidade levaria muito mais de 2000 anos para que pudesse aos poucos compreender menos de 5% dos seus ensinamentos. Dos ensinamentos que nós encontramos dificuldades até hoje para compreendê-los. Porque nós não trazemos em nós, ainda hoje, a chama acesa da fé, do amor e da bondade, do comprometimento, colocando-nos verdadeiramente com pessoas que procuram servir e elevar e transmitir para todos nós semelhantes aquilo que Jesus gostaria que nós fizéssemos uns aos outros. Nós sabemos que dificuldades existem, mas nós perguntaríamos: onde está a nossa boa vontade? Onde está a nossa força de vontade? Onde se encontra o nosso comprometimento com aquilo que foi plantado no nosso coração, essa semente magnífica de amor e de fraternidade, que germina aos poucos, lentamente em nós? Bem sabemos que cada um de nós tem o seu próprio tempo. Da mesma forma que os apóstolos também tiveram, cada um deles, ao seu tempo, o seu esclarecimento. Não foram todos de imediato compreendendo aquilo que Jesus ensinava e colocando em prática. Sucessivas foram as lições. Sucessivos foram os momentos de descontração para que nós tivéssemos, para que eles tivessem também as condições de assimilação. E mesmo assim, muitas dúvidas surgiram. Então nós perguntaríamos: ora, se as nossas palavras não são suficientes para transmitir uma mensagem de amor e de fraternidade, o que nós poderemos fazer para implantarmos em nós o reino de Deus? Os nossos olhos, que pudessem ver, sentir e transmitir uma mensagem também de amor e de confiança através dos nossos olhares. Mas se isso nos fosse impossibilitado de falarmos, de vermos, nós colocaríamos a nossa audição a serviço dos nossos bondosos benfeitores para que nós tivéssemos condições de ouvirmos com paciência as mensagens que nos fossem oferecidas, na expectativa de que no momento adequado nós colocaríamos em prática aquilo que nós ouvíramos. Mas se nós não tivéssemos os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas palavras, colocando isso a serviço da espiritualidade, nós poderíamos nos encontrarmos com humildade, recebendo essas lições, transmitindo-as com comprometimento, tendo paciência e humildade naqueles momentos em que nós não tivéssemos condições de colocarmos os nossos 5 sentidos a serviço da espiritualidade bondosa. E assim, Jesus nos ofereceu todas essas mensagens. Os anos se passaram. É bem verdade que nós nos melhoramos. Mas, se nós tivéssemos um pouco mais de comprometimento e de boa vontade, certamente, nós teríamos avançado mais. Nós compreenderíamos que nós poderíamos colocar o reino de Deus em nós, nos nossos corações, nas nossas atitudes, sempre que nós estivermos numa condição mais fraterna e benevolente para com as pessoas. Então nós diríamos: ora, é bem verdade que esse auxílio às pessoas mais necessitadas é uma obrigação do Estado, é uma obrigação do governo, mas é difícil ou é fácil
numa pergunta, observarmos uma pessoa passando necessidades, às vezes, e não tomarmos nenhuma atitude para aliviar suas dificuldades. Então, todos nós poderemos colocar o reino de Deus em nós. E sabemos também que não temos condições de servirmos aos dois senhores, de ficarmos com um pé num barco e o outro pé no outro barco, mas sim tomarmos as decisões adequadas aos momentos em que nós estivermos passando, naquilo que nos for oferecido no nosso dia a dia, nas oportunidades de nós nos encontrarmos mais fraternos, mais benevolentes. Puxa vida, sempre que eu vou à casa espírita, alguém fala da bondade, alguém fala do orgulho, alguém fala do egoísmo, alguém fala da caridade, alguém fala da fé. É verdade que estes são os temas cotidianos das casas espíritas. Então nós perguntaríamos: o que fizemos ouvindo todos os dias as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos, as mesmas lições, para que esses temas pudessem ser, ao menos por algum determinado tempo, relegado às casas de orações de caridade, que tem essa magnífica doutrina consoladora, que é a doutrina espírita. Então, os nossos ouvidos verdadeiramente não estão cansados de ouvir, mas sim que são feridos sempre que nós nos lembramos que deixamos essas oportunidades passarem e que nada fizéramos para que pudesse ser melhorado. Nada fizéramos para que pudesse ser diferente, para que a casa espírita tomasse atitudes de oferecer-nos temas diferentes. E nós sabemos, nós compreendemos que tudo aquilo que verdadeiramente nós almejamos é que possamos recebermos as benesses espirituais quando deixarmos a vida física e adentrarmos no mundo espiritual. É o que nós mais desejamos. E é um consolo para nós quando sabemos que verdadeiramente o outro reino, o reino do inferno, também tem suas portas abertas. E o que é que verdadeiramente nós estamos fazendo para implantarmos o reino dos céus em nós 18, e nos tornar, 9 e 20. e a cada dia que passasse, ficássemos mais distantes do outro reino? O que temos feito? Certamente é uma questão que machuca os nossos sentidos, que fere a nossa consciência, porque talvez não estejamos tendo o esforço suficiente para que pudéssemos almejarmos as benesses celestiais no reino dos céus que nós procuramos, que é tema também constante de muitos ensinamentos. E nós imaginamos que tudo quanto nós temos feito já é o suficiente. É um consolo para nós compreendermos que não existe penas eternas para nós. É um consolo que nós temos compreendendo que não ficaremos eternamente nas trevas. É um consolo compreendermos que o Pai Celestial oferece-nos um reino de amor e de fraternidade, ao mesmo tempo que nos esclarece que teremos outras oportunidades. Então nós abrimos mão daquilo que nós temos agora para esperarmos um futuro. Então nós diremos: na próxima encarnação, aquilo que eu não fiz nessa, eu farei na outra. Mas eu perguntaria: seria uma atitude inteligente deixarmos essa oportunidade de pegarmos agora, para esperarmos um futuro que não sabemos em que condições nós viremos ou quando nós viremos? As oportunidades que temos com os nossos semelhantes, para com eles, do comprometimento, deixarmos de fazer agora para esperarmos um momento, uma oportunidade ainda abstrata que chegará até nós. Então, bondosos irmãos, se nós tivermos hoje 21, o esclarecimento, 23. que os nossos corações se encherem de esperanças,
de que nós podemos fazer mais hoje, neste momento que nós nos encontramos, para começarmos a sedimentar em nosso ser, em nós mesmos, as edificações do reino de Deus nos nossos corações. Não abramos mão desta oportunidade de começarmos, de iniciarmos agora, neste momento, para que nós possamos ganhar a cada reencarnação ao menos uma. Porque a doutrina espírita nos oferece o esclarecimento através dos seus bondosos guias, dizendo que nós não temos feito aqui no plano físico nem 50% daquilo que nós nos programamos quando nos encontramos no mundo invisível. Ou seja, nós, juntamente com os nossos anjos guardiões, estabelecemos uma meta para chegarmos, sairmos daqui e chegarmos aqui. Mas não chegamos, ficamos na metade do caminho. Porque nos falta ainda esse comprometimento verdadeiro de nós para conosco. Então, nós dizemos, eu me amo, é uma palavra que nós falamos sempre, na expectativa de elevar em nós a nossa estima, a nossa autoestima, ficando mais fortalecida, nós dizemos que nós nos amamos, nós dizemos que nós nos queremos bem, nós dizemos que amamos os nossos familiares, nós dizemos que amamos os nossos semelhantes. Como é que nós nos amamos se verdadeiramente o comprometimento é para conosco mesmo, verdadeiramente falando, e nós deixamos que ele passe? Como é que eu posso dizer que me amo se não estou fazendo para mim mesmo aquilo que eu deverei fazer como lição de casa, para que eu pudesse atingir ao menos 75% daquilo que estava programado no mundo invisível para mim nesta existência física? Como posso dizer que me amo se não estou fazendo os deveres, as tarefas, que eu me encontro comprometido com elas, que eu pedi uma oportunidade ao Pai Celestial para que retornasse a fim de cumpri-las, e novamente vou deixar minhas lições em 50%, como deixei da vez anterior? Isso é dizer que nós nos amamos? Esse é o comprometimento que nós temos conosco mesmo? Porque se nós nos amarmos verdadeiramente, nós teremos condições de amar mais ao nosso semelhante. Nós teremos condições de nos dedicarmos mais em pró do nosso semelhante. E verdadeiramente, através dos nossos semelhantes, estaremos pegando a chave, instalando em nossos corações o reino de Deus em nós mesmos, para que nós pudéssemos nos colocarmos como os representantes da vontade de Deus entre os homens. Compreendemos as nossas fraquezas, mas não é porque compreendemos essas fraquezas que nós também teremos a resignação, a frouxidão, nem posso dizer resignação, mas a frouxidão, a ociosidade, a preguiça e aquele esforço mínimo para que eu possa aos poucos ir caminhando e edificando esse reino de amor e de fraternidade que Jesus nos ensinou há 2000 anos. E nesses 2000 anos, certamente, nós reencarnamos no mínimo umas 10 vezes. E contamos para nós mesmos as mesmas histórias. Contamos para nós mesmos as mesmas desculpas esfarrapadas. Dizemos para nós mesmos o nosso perdão, oferecendo as nossas desculpas, os nossos perdões, para que nós nos sintamos bem conosco mesmo. Mas temos a certeza absoluta, como os guias da codificação espírita nos ensinam, que isso não sairá da nossa consciência enquanto não tivermos realizado os nossos compromissos e o comprometimento que nós teremos com as tarefas que os benfeitores espirituais nos orientam. Então, se eu tenho um compromisso na casa espírita, eu vou lá quando eu sinto vontade? Eu estou lá quando eu acho que aquele capítulo da novela não me interessa? Eu estarei na casa espírita quando o meu time do meu coração verdadeiramente não tem uma partida que vai ser televisionada naquele dia?
e aos poucos nós abrimos mãos do reino de Deus para colocarmos e fincarmos os nossos pés nas nossas ilusões passageiras, que não permitirá que nós avancemos na direção daquilo que é o nosso verdadeiro destino, o propósito pelo qual nós aqui nos encontramos. Porque não pensem que nós temos a chance da reencarnação para tirarmos proveitos das nossas fraquezas nos gozos terrenos, mas sim que nós tenhamos a força necessária para realizarmos hoje o que deixáramos de realizar ontem, para que tenhamos a energia, o esclarecimento, a sabedoria neste momento que nós aprendemos aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Mas que para isso aconteça verdadeiramente, nós precisamos de disciplina, boa vontade e principalmente comprometimento com as nossas tarefas religiosas. Visto que quando Moisés recebe as tábuas da lei, ele nos oferece um Pentateuco, os 10 mandamentos. Aliás, o Decálogo. Ele nos oferece o Decálogo, os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos, qual que é o terceiro deles? Guardai o sábado para o santificares. Porque as pessoas só tinham compromissos religiosos apenas uma vez por semana. Mas passaram-se 3.600 anos. 3.500 anos, mais precisamente. E nesses 3.600 anos, nós já estivéramos aqui muitas vezes. Recebemos os ensinamentos do Decálogo. Recebemos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos os ensinamentos que a espiritualidade nos ofereceu através da doutrina espírita, doutrina consoladora, que quando nós pegamos as suas obras, os seus livros, os seus ensinamentos, nós sentimos os nossos corações reconfortados por aquilo que nós aprendemos. Porque sempre que nós abrimos o Evangelho, nós vemos as lições que verdadeiramente nos consolam durante a angústia, tristeza ou mágoa que nós estamos acometidos naquele dia. E assim, aos poucos, nós temos o conhecimento, mas nos falta o comprometimento, nos falta a coragem para nos dedicarmos, para verdadeiramente nos colocarmos da mesma forma que fizeram os apóstolos, de maneira singela, anônima, cheio de dúvidas, incertezas e inseguranças, porque eles não compreendiam ainda a tarefa missionária de nosso Senhor Jesus Cristo, modelo e guia de toda a humanidade. E nós também, tendo esse conhecimento, nos colocamos marginalizados, porque sabemos que esses comprometimentos nos trariam de uma certa forma sacrifícios. Mas, como Jesus nos disse e nos orientou, comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Se nós imaginamos que deixarmos de assistirmos a nossa novela favorita, se deixarmos de vermos uma partida do nosso time favorito, e que isso nos traz tristeza, certamente haverá em nós um regozijo de alegria e de felicidade por nos colocarmos a serviço do Divino Mestre Jesus, nos colocarmos como tarefeiros da sua seara de amor e de fraternidade. Quando nós pegamos o Evangelho, que nós vemos aqueles que eram os tarefeiros das vinhas do seu Senhor. Evidentemente que são inumeráveis os candidatos que aqui se encontram para serem tarefeiros nessa vinha. E que deverei eu fazer para que eu me coloque entre aqueles que já são tarefeiros? Ora, muito mais simples do que nós imaginamos. Porque nós disséramos antes que para edificarmos o reino de Deus entre nós, nós usaríamos palavras. Se não fosse suficiente, nós usaríamos os nossos ouvidos, a nossa visão, os nossos sentidos.
Então, para nos colocarmos como tarefeiros dessa vinha, nós precisamos de disciplina, nós precisamos de obediência e nós precisamos de comprometimento. Mas não é um comprometimento que estabeleceria em nós uma obrigação, e que essa obrigação, sem sentido, inócua, não nos ofereceria nada de alegria, a não ser um fardo pesado em nossos ombros. Mas quando nós trabalhamos nas vinhas do Mestre amado, certamente nós compreendemos que todas as nossas tarefas nós faremos com prazer, nós fazemos com alegria, e esse comprometimento não nos pesa. Esse comprometimento, essa obrigação não nos pesa, porque aquilo que nós realizamos com amor, aquilo que nós realizamos com boa vontade, não nos pesa verdadeiramente. O que nos pesa verdadeiramente é um compromisso de uma coisa que nós compreendemos que não nos fará bem, que não nos trará nenhum resultado, ao mesmo tempo que nós não gostaríamos de fazer. Mas quando nós nos propomos ou nos propormos a tarefeiros desse reino de amor e de bondade, nós faremos de coração aberto, de boa vontade. As nossas forças, as nossas energias se multiplicarão. E nós nos sentiremos agraciados de estarmos colocando de lado algumas futilidades do mundo terreno, para que aos poucos seja sedimentado em nós mesmos esse reino de amor, de bondade, que nós gostaríamos de entrarmos nele, mas que verdadeiramente temos feito bem pouco para que nos seja entregue em nossas mãos aquela chave gigantesca que São Pedro carrega sempre. Nós já vimos essas figuras de maneira alegórica, simbolizando essa chave gigantesca que São Pedro carrega consigo como guardião para abrir e fechar as portas dos céus. Então, irmãos, nós deixamos uma indagação no ar. Nós deixamos algumas incertezas e nós deixamos algumas perguntas. O que verdadeiramente temos feito para um dia recebermos as graças, as benesses celestiais que todos nós almejamos? Porque eu tenho certeza absoluta que aquilo que nós estamos relatando agora não é apenas temas das casas espíritas, mas são temas que nós ouvimos desde a nossa infância, desde a nossa adolescência. Aquele simbolismo do céu, daquela vida bonita, dos parques ajardinados, de tranquilidade e de ociosidade. Não é assim. Não é assim. Esse reino é feito de amor e de trabalho constante, com perseverança, com bons propósitos e, mais uma vez, com muito comprometimento das nossas tarefas, dos nossos compromissos, das nossas obrigações, digamos assim, que nos satisfarão e nos trará muita felicidade e prazer no dia a dia, em relação quando nós nos colocamos a serviço da benevolência divina, auxiliando os nossos irmãos. Porque somente desta maneira, através dessa benevolência, desse amor e dessa bondade, é que nós estabeleceremos, como Jesus desejava, o reino de Deus edificado em nós. E quando nós falamos em edificação, o que nos lembra? Nós nos lembramos de uma edificação consistente, resistente. Não é como aquelas edificações como fizeram os 3 porquinhos quando queriam fugir do lobo mau. Vocês se lembram disso? Mas sim, uma edificação de um reino que jamais será destruído. Porque tudo aquilo que nós pudermos angariar para o Espírito, para dar verdadeiramente sentido àquilo que são propriedades, tarefas do Espírito, é que verdadeiramente poderá para nós abrir o reino dos céus para nós, porque teremos em nós a consistência absoluta
de um edifício que não ruirá em momento algum perante as tempestades e as turbulências que todos nós encontramos durante a nossa caminhada aqui no mundo físico. Agradeçamos a Jesus pelas palavras bondosas que trouxeram até nós. Agradeçamos aos benfeitores amigos que trouxeram até nós a espiritualidade bondosa, até nós, a versão dos ensinamentos de Jesus, simplificada, para que as pessoas com mais dificuldade de compreensão também pudessem compreendê-las. Para que estivesse todos esses ensinamentos ao alcance de todos, de todas as pessoas de boa vontade, de todas as pessoas que trazem nos seus corações a paz, de todas as pessoas que trazem nos seus corações a vontade de se colocar a serviço dessas vinhas, como tarefeiro do Divino Mestre Jesus. E isso só depende de nós, irmãos, só depende de nós, que possamos nos melhorarmos a cada vez mais. E assim, agradecemos a esses benevolentes benfeitores, que não desanimam de nós, não nos abandonam, estão sempre nos assistindo e nos inspirando, para que tenhamos condições de recobrarmos as forças e as energias necessárias, para que os nossos passos sejam firmes, cadenciados, mas firmes, perseverantes, consistentes, compreendendo que não é uma pequena brisa ou uma pequena turbulência que fará com que a nossa nave, a nossa nau, o nosso navio desvie dos rumos e dos propósitos que a espiritualidade espera de nós. Porque tenhamos a certeza absoluta que Jesus ama todos os seus filhos, que Jesus nos quer bem, porque muito antes de nós termos o conhecimento de Jesus, Ele já nos amava antecipadamente. Mesmo nós não tendo conhecimento de Deus, porque falamos muito de Jesus, falamos muito dos benfeitores espirituais, mas esquecemos o Pai Celestial. E muito antes que tivéssemos o entendimento daquilo que é Deus, daquilo que é Jesus, daquilo que é o reino dos céus, Deus, na condição de Pai, já nos amava profundamente, infinitamente profundo. Nós precisamos acreditarmos nisso, acreditarmos no seu amor, na sua bondade, acreditarmos que nós temos condições de fazermos essas conquistas, que não vem de nada para nós graciosamente, sem que nós tenhamos um esforço para assim merecermos essas circunstâncias. Eu compreendo que por mais que queiramos e por mais que façamos por compreender, por mais que nós queiramos compreender que nós tenhamos um merecimento, eu compreendo que não é assim que acontece, porque o nosso merecimento, por mais que se eleve, ainda é pouco perante a misericórdia, a benevolência divina, na sua assistência do nosso dia a dia, nos inspirando os melhores pensamentos, para que sejamos mais fraternos, mais bondosos, para que tenhamos condições de edificarmos com segurança o reino de Deus no coração dos homens. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, irmãos, agradecido a Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, pelas suas bênçãos, pelas preciosas energias que recebemos através dos nossos benfeitores espirituais e dos nossos irmãos, na prática da caridade, na transmissão das energias eletromagnéticas que nós necessitamos para a nossa saúde física e espiritual. E mais uma vez, Jesus amado, permita-nos abrirmos os nossos corações para dizermos confiantes: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações,
mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus.